Olá, estamos aqui no Nix canal Nix, sequência, né, de nosso bate-papo sobre o trabalho doméstico, legislação, escravidão e blackface, correto? Bom, falávamos então da empregada doméstica, correto? A nossa cereja do bolo do trabalho doméstico, correto? Para a infelicidade da trabalhadora, porque vocês vão ver quais são as correlações que são feitas com o trabalho doméstico, como a nossa sociedade é pérfida, correto? Pérfido, é terrível, é lamentável, é triste, tá claro? Então vocês vão ver essa correlação. Bom, pois bem, primeiro elemento que surge nessa correlação infeliz é, lógico, motivada pela escravidão. Escravidão no Brasil, ela dura de 1539 ou 1542, como querem alguns, até 1888, isso formalmente falando, correto? Tá? Então, mais de 300 anos de escravidão, correto? Então, veja bem, hein? Na escravidão nós temos a gênese. O que significa gênese? Origem do trabalho doméstico. Vejam que origem mais lamentável. Tá claro? Lá na escravidão. Vocês vão perceber por quê. Bom, vejam bem. Joaquim Nabuco cunhou uma frase que Caetano, né, novamente Caetano Veloso, vocês vão me ouvir falar muito aqui em Caetano, e Gil, Djavan, né, Milton, Chico Buarque. Esse povo praticamente urdiu. O que significa urdir? Né? Formar, constituir, correto? E eles constituíram a minha sensibilidade estética. Então esses homens, com as ideias musicais deles, correto? Eles conseguem passar exatamente esta dimensão, correto? De perplexidade diante de determinadas situações. Então nós vamos falar muito deles aqui. Então, Caetano, pegando a frase de Joaquim Nabuco, ele musicou. Né? Qual é a frase de Joaquim Nabuco? A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Olha aí, Joaquim Nabuco era um abolicionista, correto? Então, e visionário, porque ele percebeu que essa dimensão não seria retirada facilmente das mentes e dos corações dos brasileiros. Tá claro? E lógico, né? Correto? Eu estou aqui meio que pregando para iniciados, vocês sabem disso. Sabem que esse homem tinha razão, e Caetano, né, ao musicar, também tinha, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. É isso. E, infelizmente, ela permanece. Bom, eu digo isso porque nós falamos que, então, por conta disso, a face do trabalho doméstico é a face da mulher negra. Vejam bem, o trabalho doméstico, aqui no Brasil, ele recebeu fortemente essa dimensão. Principalmente, evidentemente, né, por conta da questão do colonialismo. Mas o trabalho doméstico, vejam bem, hein, a especificidade, a característica singular do trabalho doméstico aqui no Brasil. Porque ele existia, e existe na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ele existe em qualquer canto. Mas, eu vou pegar um exemplo para que vocês possam entender. O trabalho doméstico, no período da Revolução Industrial, correto? Tá? Então, nós estamos falando aí século XIX, correto? Tá? O trabalho doméstico, nesse período, ele tinha uma característica muito interessante. Ele era praticado por mulheres brancas, tá claro? Evidentemente, fora do contexto escravista. Então, ele tinha uma dimensão ligada à reprodução. Essas mulheres estavam em casa para cuidar da prole, dos filhos, enquanto o homem, né, se cercava da produção. Então, a mulher reprodução, o homem produção, ele ia para o trabalho.
A mulher ficava em casa cuidando da prole e, consequentemente, né, dos afazeres domésticos. Correto? Tá claro? Bom, então vejam bem, é uma dimensão diferente. Perceberam? Tanto que num dado momento, as mulheres, correto? E as crianças, o trabalho infantil, entram, né, como mão de obra, como meio de produção, correto? Olha aí, ó, na Revolução Industrial. Né? Era um trabalho mais delicado, aquele exercido pelas mulheres, correto? Né? As mulheres tinham uma leveza maior no gesto, uma docilidade, correto? E aí, lógico, né, para o capitalismo, o salário pago às mulheres e às crianças era um salário mais baixo. Entendido? Então vejam, olha aí, havia o trabalho doméstico, mas ele é diferente do trabalho doméstico prestado no Brasil. Correto? E até hoje mantém uma distinção. Olha aí, hein? Até hoje. Nós estamos falando século XXI. Perceberam? Então vejam como que a coisa tem uma pregnância. O que significa pregnância? Correto? Tem uma coisa grudada, agarrada nela e é uma coisa extremamente nociva. Perceberam? Bom, então essa era a dimensão do trabalho. No Brasil, o trabalho está ligado, como nós já falamos aqui, ao escravismo, né? O trabalho doméstico. Bom, o escravismo, até hoje, né? Essa característica nacional do Brasil, ela é uma característica demeritória. O que significa isso? Ou seja, não tem mérito. Ela é menor, ela é pior. Isso, olha só, gente, impactou exatamente, olha como isso nos repugna, percebe? Impacta exatamente na evolução jurídica do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, segundo alguns historiadores, e eu acho fantástica essa observação, esse recorte, né, que esses especialistas fazem, eu acho fantástico, porque diz o seguinte, é exatamente por conta dessa visão pejorativa do trabalho doméstico que houve um impacto na evolução jurídica do trabalho doméstico. Nós vamos ver que tem mais um elemento que é extremamente cínico, correto? Mas esse dos historiadores eu acho fantástico. Perceberam? Tá claro? Tá? Então esse impacto dessa correlação entre o trabalho doméstico e a escravidão. Logicamente que outros elementos nocivos também rodeiam o trabalho doméstico. E quais seriam esses elementos? O sexismo, o machismo, junto com o racismo. Correto? Bom, olha só, hein? Sexismo, nós já falamos, né? A questão aqui é uma questão de gênero. Percebe? A face do trabalho doméstico é a face da mulher preta. Correto? Tá? Então, olha aí, o machismo, né, é constante, presente. Nós vamos ver aqui alguns números que indicam exatamente o grande número de trabalhadoras domésticas pretas. Correto? Lógico que aí, né, nós temos no recorte racial o racismo. Então essas questões, olha aí, ó, estão irmãmente ligadas, né? Sexismo, machismo, racismo. Percebeu? Tá? Então, aqui também, como em outras dimensões, né, o trabalho doméstico tem sexo, cor e classe social. Né? Credo, cor e classe social. Isso é importante que façamos esse recorte. Mais um intervalozinho, olha aí, novamente a gente indo para a terceira etapa, mas eu acredito que vocês estejam vendo que esse assunto é extremamente provocador. Vale a pena acompanhar. Espero vocês lá no Nix canal, hein? Para a terceira parte. Um abraço.